Muito boa tarde a todos. É um grande prazer retornar a essa casa para nós continuarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus. Essa tarde, nós vamos conversar sobre o capítulo número 20, item 4, trabalhadores da seara de Deus, trabalhadores da última hora, servos de Jesus. E esse tema, ele versa sobre a missão do Espírito. E qual seria a missão do Espírito? A missão do Espírita, antes de mais nada, é com ele mesmo. Ele deve investir na sua lapidação, na sua reforma íntima, a fim de gerar condições dele ter uma vida melhor, mais digna, mais aprazível, mais útil. E, concomitante a isso, contribuir, colaborar com uma lapidação e evolução da humanidade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, que é a nossa bússola na caminhada espiritual, ele nos diz: eu sou o caminho, eu sou o exemplo. Se vós quereis evoluir para encontrares a felicidade, a paz, a harmonia, sigam os meus ensinamentos. E a missão dos espíritas é justamente essa: se espelhar em Jesus na sua trajetória. Jesus ensinou que fora da caridade não há salvação. Então o espírita deve focar na caridade. Jesus diz que a verdade é a luz para todos os caminhos. Então a missão do espírita passa pela verdade, ser íntegro. Jesus diz que a justiça iguala, apazigua, conforta, orienta, ensina. Então a missão do espírita é preservar a verdade e a justiça. É defender os oprimidos. Falar em prol dos injustiçados. Para quê? Para que possamos organizar a sociedade, organizar os meios onde convivemos, para que a coisa possa fluir de acordo com os enunciados do Evangelho de Jesus. E Jesus disse mais: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O que isso quer dizer? Que aquele que acreditar nos enunciados do Evangelho de Jesus irá absorver os conteúdos. E mais do que isso,
irá fazer com que esses conteúdos gerem lapidações. E gerando lapidações, nós vamos nos tornarmos melhores. E nos tornando melhores, nós vamos ter qualidade de vida. Por outro lado, aquele que não crê se condenará. Temos que compreender que Jesus não pune ninguém. Deus é um Pai bondoso e justo. E se enganam aqueles que querem transferir para Deus as suas vicissitudes, seus problemas, suas dores. Quem não crê não irá dar ouvido ao Evangelho, não irá assimilar o Evangelho, não irá se lapidar através do Evangelho. E a continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, se condenará a repetir continuamente os seus insucessos, as suas dores. Portanto, a missão de todos nós, mas principalmente dos espíritas que estão nessa seara, que se entregaram para fazer parte desse movimento de difundir o Evangelho de Jesus, é agir de forma que consiga se lapidar e contribuir na lapidação dos demais. Mas como é que se faz isso? Existe um roteiro. Aqueles que desejarem podem se achegar na casa espírita, se inscrever para participar do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Através desse estudo sistematizado, a gente começa a aprender de uma forma coordenada. Não adianta querer pular lá para frente se ainda não temos uma base consolidada. E é isso que o estudo sistematizado da doutrina espírita proporciona. Um conhecimento gradativo do Evangelho de Jesus. E a partir do momento que nós começamos a estudar, nós começamos a compreender. Começamos a nos esclarecer sobre coisas incríveis. Coisas que nós tínhamos como certo e que o estudo vai nos demonstrar que nós, muitas vezes, estamos equivocados sobre vários assuntos, vários fatores, várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. E a partir desses esclarecimentos, a gente começa a se apaziguar, começa a ter as suas dúvidas sanadas. E olha, quando nós nos esclarecemos, isso gera um conforto muito grande. Poderá, inicialmente, até nos trazer certas indagações e até inquietações. Mas aí a importância de nós estarmos estudando com um grupo que é coordenado por um facilitador, que irá nos tirando as dúvidas. E nós saímos de cada encontro muito melhores do que ali chegamos. E isso
é sensacional. É muito bom. E o passo seguinte, qual é que é? À medida que nós vamos eliminando as nossas dúvidas e angariando conhecimento, nós somos chamados para compartilharmos esses ensinamentos, esses conhecimentos. E a missão do espírita começa a ter seu andamento gradual, progressivo. Primeiro começamos a nos lapidar e, concomitantemente, conforme vamos compreendendo as coisas, começamos a transmitir. E qual é o primeiro núcleo aonde o espírita deve agir? É na sua casa, na sua família. Se eu aprendo que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, o próximo mais próximo são os nossos familiares. E a nossa família. Aonde nós primeiro vamos exercitar a missão de espíritas. Compreendendo, perdoando, pedindo perdão, fazendo com que nós sejamos testemunhas vivas, que as nossas atitudes deem testemunho do Evangelho de Jesus. Muitas vezes, nós queremos exercer a missão de espírita convencendo os outros com palavras, com sermões. E o melhor testemunho que se pode dar sobre o Evangelho de Jesus é o nosso comportamento adequado. É agirmos de forma como Jesus ensina que deve ser. Depois, temos o nosso ambiente de trabalho, os clubes dos quais fizemos parte. Em todos os locais aonde estejamos, é missão do espírita propagar o Evangelho de Jesus. Mas aí vamos fazer um parênteses muito importante, que é crucial. Não sejamos fanáticos. Jesus não nos mandou doutrinar ninguém, não nos mandou fazer com que os outros se arrependam, exigir que os outros se arrependam, exigir mudanças. Não. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado por ele mesmo. Então, sejamos leves, sejamos tranquilos. Vamos exemplificar o Evangelho de Jesus através das nossas ações, sem impor, porque Deus não impõe nada. Jesus, quando veio pregar o Evangelho, ele não impôs nada a ninguém. Ele peregrinava, falava o que tinha que falar e não exigia que ninguém o aceitasse. Não exigia que ninguém o seguisse. Ele simplesmente pregava o Evangelho. E é isso que ele pede de nós.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E pregar para quem quer ouvir. Falar sobre quem quer ouvir sobre Jesus, sobre o seu evangelho, sem impor, sem imposição. E aí, muitas vezes, as pessoas acham que o evangelho de Jesus é para aqueles que precisam, mas da ótica de quem quer ser o dono da verdade. Não, tu tem que me ouvir porque tu está precisando. Tu tem que me ouvir porque tu está errado. Não, não é assim que funciona. Nós temos que falar para quem quer ouvir, porque quem quer ouvir dará atenção. Quem quer ouvir estará disposto, receptivo. E não precisamos nos preocupar com aqueles que não querem ouvir. Sabem por quê? Todos têm o seu momento. A hora de cada um vai chegar. É muito recorrente a gente ver pessoas que, quando estão saudáveis, estão com um bom emprego, estão em ascensão, se sentirem superiores, acharem, eu consegui, eu estou bem, quero desfrutar, quero aproveitar. Não, Jesus, tudo bem, até me ajudou, mas agora estou na hora de aproveitar. Lê do engano, ignorância, falta de gratidão, falta de pensar que precisa se aprimorar. Porque muitas vezes nós chegamos aos trancos e barrancos, ao topo da profissão, da fama, chegamos. Mas mais do que chegar, é preciso se manter aonde chegamos. E muitas vezes nós descemos ribanceira abaixo por não termos aqueles conteúdos que iriam fazer com que nós nos tornássemos pessoas melhores, pessoas de melhor trato, pessoas compreensivas, humildes. E aí a fama e o sucesso nos sobe a cabeça e nós enfiamos os pés pelas mãos e descemos ribanceira abaixo. É muito recorrente isso. Alguns pensam que porque têm dinheiro, estão acima de tudo e de todos. Mas nós soubemos que não é assim. Quantos milionários são acometidos de enfermidades e recorrem aos centros clínicos mais avançados e não conseguem sucesso nos seus tratamentos. Aí ficam achando que, como tem dinheiro, podem ir nos curandeiros, nos feiticeiros e comprarem a solução para os seus problemas. Só que não é assim que funciona. O estudo do Evangelho
nos mostra que a vida é feita de causa e efeito. Somos regidos pela lei de causa e efeito. E aí, esses soberbos, esses que se acham os tais, vão aqui, vão ali, e lá, de repente, alguém fala, tem uma casa espírita, não? Quem sabe, vai lá. Tu já foi em tantos lugares. Não custa, dá uma passadinha na casa espírita. Resistem, mas a dor aperta a tal ponto que lá uma hora vou tentar. E a gente recebe nos atendimentos fraternos esses irmãos que se negaram a ouvir a boa nova enquanto estavam na sua plenitude. E são acolhidos com amor, com carinho, e são encaminhados para o tratamento espiritual. Tratamento esse que consiste no quê? Na reforma íntima. O tratamento espiritual é baseado na reforma íntima, que as pessoas poderiam ter investido nos seus momentos de júbilo, de saúde, de sucesso. Mas não ouviram a palavra de Deus. E aí, tem aquele diferencial muito grande da casa espírita. Porque a casa espírita, ela age de acordo com os ensinamentos de Deus. E como é que Deus faz conosco? Existe a parábola do filho pródigo, que era um filho que vivia na fazenda do seu pai, e que lá pelas tantas decidiu que queria ganhar o mundo. Aí pediu para o pai dele a parte que lhe cabia e se foi mundo afora. Festas e mais festas. Chegou uma hora que ele perdeu tudo, chegando inclusive a ter que se alimentar com o resto de comidas que eram dadas aos porcos. E lá um dia ele caiu em si. Disse, vou voltar lá e falar com meu pai. Voltou. E o pai dele o recebeu de braços abertos, com festas, porque aquele filho tinha retornado. E é assim que Deus faz conosco. É um pai amoroso. Nós podemos fazermos o que quisermos, cometermos os erros que quisermos, virarmos as costas para ele. Mas a hora que nós cairmos em nós, na hora que nós estivermos sofrendo, desiludidos, sem chão, se nós nos humilharmos e viermos pedir o auxílio divino, Deus está de braços abertos para nos receber. E como a casa espírita, ela trabalha, ela age de acordo com os ensinamentos de Jesus, a casa espírita está sempre de braços abertos. A casa espírita recebe quem quiser buscar por conforto, esclarecimento, paz, saúde. Venham à casa espírita. Não importa o estado que você esteja.
E após você se sentir melhor, se você resolver virar as costas para Deus, esquecer da casa espírita, esquecer que a casa espírita existe, não tem problema. Faça o que você quiser. Porque aqui na casa espírita não tem essa coisa de ameaçar. Tu não pode sair daqui porque os benfeitores vão se virar contra ti. Não tem isso. Nós queremos que cada um se achegue e continue. E tome para si a missão de ser um espírita. Mas se não quiser, não tem problema. E a missão do espírita é compreender isso e não ficar julgando, nem condenando, nem jogando na cara de ninguém. Não. Podem vir na casa espírita, que a missão do espírita é acolher a todos aqueles que chegarem na casa do Pai, porque a casa espírita é uma das casas do Pai. Precisamos compreender isso. E precisamos entender também que o fato de sermos espíritas não nos faz mais do que ninguém. Muitas vezes, nós estudamos o espiritismo e queremos dar sermões indiscriminados. Queremos parecer o que não somos. Porque o espírita não é santo, não é puro. Ele é mais um companheiro nessa jornada difícil aqui da Terra. Se estamos aqui é porque somos imperfeitos. E alguns raros em missões. Então, ser espírita é se reconhecer em fase de evolução, em fase de crescimento. E compreender que estar nesse caminho evolutivo nos faz responsáveis por contribuir para que aqueles que estão ao nosso lado possam ter as suas vidas facilitadas com o nosso exemplo, com o nosso apoio, com a nossa contribuição, e nunca com imposições. O filho pródigo, ele retornou após ter posto fora tudo o que ele tinha ganho. E mesmo assim foi recebido com festa. E Deus faz a mesma coisa conosco. E aqueles que murmurarão, ele dirá: esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. É justo e faz parte da nossa tarefa recebê-lo com amor, com carinho, um acolhimento. Isso não quer dizer que os espíritas devam compactuar com os erros praticados por quem quer que seja. Não. Não é nosso trabalho, nossa missão compactuar. Pelo contrário, Deus é um Deus justo, de justiça. Mas não cabe aos espíritas, não cabe a nós julgarmos, nem aplicarmos penalidades. Nosso trabalho é acolher e deixarmos que a lei de causa e efeito haja. Porque ela vai agir. Nada impede que a lei de causa e efeito venha agir.
Muitas vezes nós somos acolhidos, damos amor, carinho, atenuamos algumas dores, mas a pessoa vai ter que responder pelo que fez. E muitas vezes responder de forma drástica. E nós vamos estar ali para dar apoio, conforto e esclarecimento. Porque é isso que é ser espírita. A missão do espírita não é, num passe de mágica, tirar a dor de quem quer que seja. Não. É um processo. A missão do espírita é acolher, amparar, esclarecer, auxiliar aquele irmão que está em sofrimento, que ele venha compreender a origem das suas dores, a origem do seu sofrer. E corrigindo essas origens, ele possa conquistar gradativamente o alívio de suas dores. Que possamos levar esse conteúdo em nossos corações e procurarmos divulgar o amor de Deus, divulgar a mensagem de Jesus. E dizermos a quem estiver sofrendo: tenha casa espírita lá. Eles podem te ajudar. Eles podem te acolher. Não vamos prometer milagres para ninguém, porque o milagre somos nós mesmos que fizemos, através da nossa reforma íntima, através de geração de merecimento. Que possamos mantermos as portas do nosso coração abertas ao acolhimento. Que possamos seguir o exemplo de Jesus. Que possamos seguir o exemplo de Deus. Estarmos abertos para acolher. Graças a Ti, ó Deus, por essa casa que nos recebe e pelo Teu Evangelho que nos esclarece. Que nós possamos sairmos daqui levando esse conteúdo armazenado em nossos corações, de tal forma que possamos lançar mão dele para o nosso cotidiano, nas interações, e que possamos divulgar a Tua boa nova, sem obrigar ninguém, sem incomodarmos ninguém. Porque quando abordamos o Teu Evangelho com sabedoria, o fizemos nos momentos oportunos, de tal forma que haja receptividade e que possamos compreender que a caridade é auxiliarmos uns aos outros, de tal forma que possamos dividir o pão da vida, que é a Tua mensagem para todos nós. Que assim seja, em nome de Deus. Muito obrigado.